Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver um unboxing e primeiras impressões do Redmi 9C. Esse smartphone que é um topo acima, um topo não, né? Um patamar acima do Redmi 9A, que eu trouxe anteriormente aqui no canal e foi uma decepção imensa na minha opinião, mas eu tô descobrindo já o que está acontecendo com ele e num vídeo posterior a esse eu vou trazer talvez uma solução ou um parecer sobre o que está acontecendo no Redmi 9A. Mas no vídeo de hoje nós vamos conferir o Redmi 9C, que tem um processador um pouco melhor, tem câmeras melhores e tem um design diferenciado. Então se você quiser estar vendo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Se você quiser comprar o Redmi 9C, eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E também, se você quiser economizar um pouquinho, nós temos agora o grupo de ofertas aqui do canal. Se você ainda não participa dele, o link vai estar aqui na descrição, tanto para o WhatsApp e para o Telegram, então fica à vontade para entrar, você vai ser muito bem-vindo, belezinha? Deixa seu like, se inscreve aí embaixo e bora lá para a bancada para a gente conferir o Redmi 9C. Então estamos aqui com o Redmi 9C, essa é a caixinha dele, bem simples, né? Aqui embaixo nós temos algumas especificações, como 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, e a cor que eu peguei é a Sunrise Orange, que é a cor laranja. O modelo que eu tô aqui é esse daqui, ó, para você comparar com o seu M2006 C3MG, beleza? Caixinha bem simples, né? Vamos tirar o lacre aqui pra gente ver o que tem dentro. Primeiramente, tirar o lacre, não, né? O plástico, plastiquinho, e vamos ver dentro do celular. Eu já fiz um unboxing aqui do canal do Redmi 9A, que é o aparelho da Xiaomi, que assim, me decepcionou bastante, né? Vamos ver se esse daqui tá um pouco melhor, que tem um processador um pouco mais poderoso, digamos assim. Dentro da caixa temos apenas isso, né? Aparelho, uma caixinha com o ejetor e o manual, provavelmente. Isso mesmo, não temos capinha, né? Ó, amassaram lá na fábrica e não viram, mas temos apenas o manual aqui dentro, não vem a capinha de plástico, TPU. Temos um cabinho micro USB padrão, tá? Não é C, para USB-A. E o carregadorzinho aqui, que é de apenas 10 watts, então é um carregador básico também, tá? Levando em consideração o tamanho da bateria e o valor do aparelho, tá mais ou menos, né? E aqui temos o aparelho, vamos ver aqui, ó. Nossa, tá bem bonito a parte de trás dele, hein? Dá uma olhada nisso. Vamos tirar primeiramente o plastiquinho aqui, né? Plastiquinho retirado. A parte de trás eu gostei bastante. Diferença desse daqui para o 9A, que ele já tem leitor de digitais aqui na parte de trás, tá? E temos uma câmera um pouco diferenciada. Eu achei um pouco diferente essa traseira e levemente bonita, né? O que você acha? Tá bem legalzinho. Dá uma olhada nos detalhes. Deixa eu chegar mais perto para vocês terem uma noção. Olha como que tá. Bem legal, né? E aqui na parte da frente nós temos as especificações do aparelho. 13 megapixels de câmera traseira principal com 5 megapixels na parte frontal. 6.53 tamanho de tela com resolução HD+, tá? Não é Full HD. Temos 5.000 mAh de bateria e o Helio G35, que já tecnicamente é para ser melhor do que o Helio G25 que veio no Redmi 9A, né? Que foi uma decepção grande para mim, infelizmente. Aparelho, vamos tirar o plástico aqui, vamos ver se ele está com carga, primeiramente. Aparentemente ligou. Eu vou pegar o ejetor do SIM aqui para a gente ver quantos chips cabem dentro dele. Eu acredito que seja triplo, se eu não me engano, tá? Vamos ver se é isso mesmo, né? Tô falando aqui, mas é isso mesmo. Ejetor triplo, slot triplo para você colocar 2 SIM e um cartão de memória. E temos uma borrachinha também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tem borrachinha aqui, ó, na pontinha aqui, tá vendo? Nessa pontinha tem uma borrachinha branca para evitar entrada de líquidos. Então, caso caia uma aguinha aí, talvez não tenha tanto problema, beleza? Já tá ligando aqui. Na parte de baixo nós temos o microfone, entrada para carregamento e o alto-falante. Desse lado somente a gavetinha, do outro lado o botão power, botão de volume e em cima apenas a entrada para microfone. A câmera dele é bem pouco saltada, tá? Ele não tem capinha, mas se você comprar, provavelmente ela cubra a câmera tranquilamente. Eu achei bem bonita essa cor, ela é bem diferente, tá? Já temos a MIUI 12 nesse aparelho. Eu vou fazer a configuração dele aqui e já volto. Ó, eu tô fazendo a configuração dele aqui agora, antes de eu já dar um corte já para quando estiver pronto. Ele não tem 5 GHz, tá? Tá aparecendo somente a minha rede 2G aqui.
Então ele não tem 5 GHz como o Redmi 9A também não tem, beleza? Galera, já terminei de configurar ele aqui e aparentemente ele tá muito melhor que o Redmi 9A que eu já trouxe aqui no canal. E por que eu tô falando isso? Porque eu trouxe o Redmi 9A e ele tem um desempenho muito ruim em comparação a qualquer smartphone na mesma faixa de preço. Eu acredito que seja uma otimização, vou até mostrar depois um comparativo, que eu estava aqui testando os dois para comparar, né? E aparentemente está muito mais rápido esse aqui, mesmo ele concluindo as atualizações, as configurações que eu estou fazendo aqui, tá? Aparentemente o celular tá bem bacaninha, tá? Em questão de design eu gostei bastante. Ele é bem diferenciado, principalmente na cor laranja, ele tem outras cores. Tem a cor azul também, que tá ali na caixa, que é bem bonitinha também, aparentemente, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no sistema antes da gente já verificar a câmera e eu falar um pouquinho mais sobre o hardware dele. E sobre o telefone aqui, nós temos a versão da MIUI 12.0.1, beleza? Ele ocupa 11.4 GB, então ele tem em torno de 20 GB aí livre por enquanto. Depois que atualizar, deve diminuir um pouquinho, mas tá tranquilo, beleza? Vamos entrar agora, ó, tá bem rapidinho, ó. Se você viu o unboxing, só porque eu falei enroscou porque eu abri a primeira vez aqui, mas se você viu o unboxing do Redmi 9A, você vai ver que ele tava travando demais, beleza? Vamos agora falar então de especificações, tá? O Redmi 9C, ele tem o Helio G35 com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, como vocês viram agora. Ele tem uma tela de 6.53 polegadas, como a gente viu. A luminosidade dela é também um pouco baixa, tá? Não é tão alta. É da mesma forma que o Redmi 9A tem, então é um ponto negativo para o aparelho nesse quesito. Ele fica assim com uma luminosidade ok, não é nada muito excepcional. Você pode ver aí até que tá no máximo e não tá estourando a câmera. Normalmente quando eu pego smartphones um pouco melhores em questão de tela, a câmera chega a dar uma estouradinha se eu deixar no máximo, tem que diminuir. Nesse caso ele tem 400 nits de luminosidade, segundo a Xiaomi. Então é nits ok, tá? Não é nada muito estrondoso, mas se você preza pela qualidade de tela, tudo, provavelmente você não vai gostar muito do Redmi 9C. Mas leve em consideração a questão de preço, né? Ele custa $99 esse aparelho, então você tem que levar em consideração isso. É um aparelho muito barato. Então, na minha opinião, é um aparelho que traz o que consegue trazer de melhor nesse preço. Beleza? Em questão de câmeras aqui, ó, nós temos uma câmera principal de 13 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e uma câmera de desfoque de 2 megapixels. O Redmi 9A, ele tem uma câmera só, então você não tem opção nenhuma. Já nesse aqui não, você tem algumas outras opções. Ele tem o sensor de digitais, eu já cadastrei meu dedo, vamos testar aqui para vocês terem uma noção. Nem eu testei ainda, ó. Desbloqueou, vamos novamente. Desbloqueou, novamente. Desbloqueou, é uma velocidade relativamente rápida, tá? Principalmente levando em consideração o preço do aparelho. É um sensor digitais que está aqui para desbloquear o aparelho e de uma forma ok, tá? Nada muito veloz, mas é satisfatório, você não precisa mais do que isso. E agora eu vou mostrar para você ele abrindo os aplicativos para você ter uma noção da velocidade dele, tá? Vou abrir a Play Store primeiro. Ó, ele abre bem rapidinho. Claro que ele vai estar dando umas enroscadas porque ele está atualizando alguns aplicativos ainda, tá? Tava finalizando as configurações, mas em comparação ao Redmi 9A aqui a gente está nas estrelas, beleza? Vamos abrir agora, deixa eu dar uma olhadinha, Mi Community. Tá carregando. Uma velocidade relativamente ok, está abrindo a primeira vez os aplicativos, então não dá pra gente pedir muito. Vamos abrir o temas agora. Normalmente eu não faço esse tipo de teste, tá? Mas se você vê o Redmi 9A, cara, a diferença é muito grande, ó. Eu vou pegar ele aqui agora, já que eu já mostrei pra você. Eu vou fechar os aplicativos dos dois, tá? Tá todos fechados. Redmi 9A na mão direita, Redmi 9C na mão esquerda, tá? Eles têm o mesmo tamanho, traseira diferente, o Redmi 9A não tem sensor de digitais, beleza? Vou abrir a Play Store agora para vocês terem uma noção, ó. Cliquei meio atrasado. Abriu praticamente na mesma velocidade, tá? Vamos abrir o temas agora. Abriu já aqui, o temas já deu uma enroscada aqui no 9A. Uma bela de uma enroscada. Ó, carregou. Vamos abrir agora, deixa eu dar uma olhada aqui, o que a gente pode abrir. Vamos abrir o aplicativo Segurança. Ó, ele já abriu, a primeira vez que eu abri o Segurança ele já estava carregado, bem mais rápido que o 9A. E eu acredito que seja falta de otimização, galera, porque sem brincadeira, é muito travado. Até para abrir aqui ele travou, você viu? Para abrir a pasta ele chegou a enroscar. Então assim, a Xiaomi ela tem que resolver esse problema no Redmi 9A, porque não é só eu que estou com esse problema.
Tem várias outras pessoas que têm o Redmi 9A e tá com esse problema de travamento. E é bem chato mesmo, galera. Não é brincadeira não, viu? Tá bem complicado essa questão, tá? Eu vou abrir aqui agora, eu vou configurar o navegador do Redmi 9C, beleza? Navegador carregado aqui, deixa eu ver se o 9A tá com o navegador ok. Já tá, vamos fechar então todos os aplicativos de novo, tá? Eu vou abrir o Chrome então agora, fecha aqui. Vamos lá. É um comparativo breve porque muitas pessoas vão optar entre um e outro, então é bom você dar uma olhada nisso, tá? Vamos lá, Chrome. Ó, carregou um pouquinho mais rápido aqui, tá? Mas ó, olha a fluidez do 9A travando e olha aqui, ó, bem mais rápido, bem mais suave, ó. Esse aqui ele trava para rolar, esse não, ó, bem mais suave. Você consegue perceber aí, né? Então assim, a otimização do Redmi 9A tá muito precária. Na minha opinião, o Redmi 9A ainda não recomendo para você comprar, mesmo que seja mais barato, mas o Redmi 9C eu já consigo recomendar para você estar comprando. Se você quiser conferir o preço dele, eu vou deixar o link na descrição da Amazon Brasil, que foi onde eu adquiri o meu. Tá com um preço bem bacana e nessa faixa de preço dificilmente você vai encontrar alguma coisa muito melhor que isso, tá? Vamos dar uma olhadinha agora na questão de câmeras, né? Na frontal aqui nós temos 5 megapixels, traseira 13, temos o aplicativo novo da Xiaomi aqui, vamos deixar o HDR ativado. Ativado não, né? Automático, inteligência artificial ativa. Vamos tirar uma fotinha aqui da caixa. Foto tirada. Nós temos uma lente macro. A macro para ativar na Xiaomi tem que entrar aqui nesse menuzinho. E aqui você clica aqui, ó. Isso que eu acho um pouco chato. Por ser lente, podia estar aqui na frente, né? Vamos tirar uma macro dessa plantinha aqui, que eu já arranquei um pedaço dela sem querer. Vamos lá, tá estourando um pouco aqui. Tá um pouco esquisita essa macro, hein? Tirei duas, vai. Tá um pouquinho esquisita, a macro tá estourando muito. Vou colocar a imagem aí do lado para vocês irem vendo, tá? Vamos dar uma olhadinha na principal, então. Câmera de 13 megapixels, luminosidade. Ok, tá com muita luz aqui, não dá pra gente falar muita coisa. Mas em questão de nitidez, tá bem legal. Não tá nada assim muito abaixo do esperado. Principalmente levando em consideração os 13 megapixels da câmera. Na câmera macro, aqui eu não cheguei muito perto, eu não vou considerar essa foto. Mas essa aqui eu já cheguei um pouquinho perto, tá? Aqui nós temos bem estourado no fundo, eu achei que faltou um pouco de software trabalhar aqui, mas em questão de resolução, por ser 2 megapixels, dentro do esperado. Não dá para pedir muito mais que isso. Vamos então agora ver a câmera frontal, tá? Vou tirar uma foto aqui com a câmera frontal e vou tirar uma com modo retrato de recorte também. Tirei duas fotos aqui, uma com modo retrato, recortando eu, e uma com modo normal. Então vamos lá, vou colocar a foto aí para vocês acompanharem. A questão do HDR. Por ter uma câmera bem simples aqui, tá ok. A resolução tá boa, tá? Por ser contra a luz. Só que é uma câmera básica, não dá pra gente pedir muito não, tá? Aqui vamos ver a câmera de recorte. Não tem uma câmera na frontal, então é somente por software. Se perder um pouquinho aqui nessa parte preta, mas bem pouco. Aqui bem pouca coisa. Tá bem satisfatório, viu? Levando em consideração o processador, o desempenho dele e todo o restante do conjunto e o seu preço, tá bem legalzinha a câmera, tá? Vai sair mais vídeo aqui no canal, vai sair mais coisas sobre câmeras, mas de primeiro momento as câmeras dele tá bem legalzinho. Só vou dar uma olhada na questão de vídeo, mas eu acho que ele só grava 1080p a 30 frames. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 720p a 30 e 1080p a 30. E o modo Pro dele traz algumas opções bem bacaninhas aqui, como o balanço de branco, abertura, velocidade, ISO e temos aqui a questão de luminosidade, você pode aumentar ou diminuir. É uma câmera legal, só que ela só dá para ser utilizada para foto, tá? Não dá para usar para vídeo. Mas, pela categoria do aparelho, não dá para pedir mais do que isso, galera. É um aparelho básico, mas que atende os requisitos mínimos de todos os usuários. 3 câmeras, sensor digitais, uma tela ok, um desempenho razoável e uma memória interna bacaninha. Eu tô sentindo ele esquentar um pouquinho, mas eu acho que é porque tá fazendo as configurações. Mas ele tá abrindo o menu bem rapidinho aqui, ó. Porque se eu pegar o Redmi 9A, ó, deixa eu pegar o Redmi 9A aqui pra gente ver. Desbloqueia. Eu vou puxar o menu, ó. Agora carregou rápido, ó. Normalmente o menu do Redmi 9A não carrega direito, ele enrosca e demora uma eternidade. Mas é isso aí, galera. Redmi 9C tá em mãos, vai sair mais vídeo no canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo sobre o Redmi 9C e até mesmo outros smartphones que eu trago aqui. E deixa um comentário aqui embaixo do que você achou desse aparelho aqui em comparação ao Redmi 9A e a outros que você tá a fim de comprar, como o Redmi 9 também, belezinha?
Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!